Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da linguagem C++. Hoje vamos falar sobre variáveis e o seu significado, constantes e macros e o uso do cast. Ora, variáveis. Variáveis, para que é que a gente precisa de variáveis? Precisamos de umas variáveis para guardar valores que nós, durante a aplicação, iremos precisar, ou na linha abaixo, ou noutra função. Precisamos de algo para guardar valores para depois irmos buscar. Como é que a linguagem C trabalha com variáveis? Estes tipos de variáveis têm que ter um tipo, como o nome indica, ou seja, que se nós quisermos guardar um caractere, não podemos declarar uma variável inteira. Ou seja, quando declaramos um tipo de variável lançar char, podemos guardar valores entre 0 e 255. O char, podemos guardar valores, mas normalmente guarda-se um caractere. Um A, um B, um C. Depois temos um int, que é o inteiro, onde guardamos valores inteiros. O float, que é número em ponto flutuante de precisão simples, ou seja, números reais. O double, que são em número de ponto flutuante de precisão dupla. O bool, ou boolean, que foi colocado por default na linguagem C199, que é um update que o C teve. Nas versões antigas, enquanto no bool usamos true e false, nas versões antigas usava-se o unsigned char e usava-se o valor 0 e 1. Mas ainda se pode usar, mas antigamente era assim que se fazia. Depois existe um tipo de variável, que é um tipo de variável especial, que é o void asterisco, que este tipo de variável serve para indicar que a variável não tem tipo definido. Normalmente usa-se este tipo em callbacks, que falarei no vídeo posterior. E assim, desta forma, é como vamos guardar na memória do computador os valores para nós mais tarde validarmos, assignarmos, alterarmos, etc. Relembre que a memória do nosso computador é limitada. Portanto, convém sempre verificar os tipos de variáveis que usamos. Apesar de hoje em dia termos computadores com muita memória, imaginem que, se ninguém pensar de como é que vamos gerir a nossa memória, quantas e quantas aplicações estamos a correr no nosso computador, e se não houvesse essa preocupação, a memória esgotava. Portanto, convém sempre ter sempre atenção como é que nós fazemos a gestão da memória das nossas variáveis e da nossa aplicação. Nós, para declararmos uma variável, temos que colocar sempre um ponto e vírgula. Tudo no C, para finalizar uma operação, é usando o ponto e vírgula. Só nas macros ou no pré-processador é que não é necessário colocar. Então, e como é que nós declaramos uma variável? Ora, então vamos criar aqui um projeto novo. Vamos a File, New, Project. Vamos dizer que isto é o vídeo 2. Dizemos que é um projeto do Visual C++, Win32, Win32 Console Application. Fazemos OK. Ele apresenta-nos este ecrã. Fazemos Next. Dizemos que é um tipo de Console Application. Eu vou retirar estes dois vistos. E fazemos Finish. E ele apresenta-nos o projeto aberto com estas coisas aqui muito giras. Ora, como é que nós podemos declarar uma variável? Uma variável pode ser uma variável global. Ou seja, uma variável global quer dizer que nós podemos usar a variável em qualquer parte do módulo ou do fecheiro que nós temos. Ou mesmo, depois mais tarde iremos ver, durante a aplicação toda. Ora, como é que nós definimos? Vamos então criar uma variável do tipo variável underscore 1 e ponto e vírgula. Cá está o ponto e vírgula. Ora, nós, quando declaramos uma variável,
nós não podemos ter duas variáveis com o mesmo nome, porque depois não sabemos com quem é que vamos trabalhar. E outra coisa a ter atenção é que ao declararmos uma variável, nós não podemos chegar aqui e dizer int variável. Como vêem, ele dá logo o erro. Se nós vimos qual é o tipo de erro, é expect an identifier, ou seja, nós fazemos um identificador, convém sempre começar ou com uma letra ou com um underscore, e ele assim já permite. Podemos usar o números, tem que ser depois de um caractere ou de um underscore. Outra coisa que terem em atenção é quando declaramos uma variável, como é que ela está escrita. Se nós escrevermos variável com letra pequena e outra com letra grande, são dois tipos de variáveis, e aqui sim podem ter o mesmo nome, desde que tenham com maiúsculas e umas minúsculas. Não é muito aconselhável, mas é possível fazer. E nós assim vimos como é que se declaramos uma variável na linguagem C. Existem outros tipos de variáveis, que são os arrays, matrizes, arrays multidimensionais e vetores. E vetores eu não vou falar agora mais aprofundado, porque quando falarmos no C++, eu irei falar sobre isso. Mas arrays, matrizes, é mais nada que matrizes, ou seja, nós declaramos o tipo de variável e o tamanho que ela vai ter. Quando nós declaramos uma variável do tipo int array e dizemos que tem o tamanho 2, ele vai ocupar duas vezes o espaço em memória que um tipo de variável int ocupa. Desta forma podemos usar uma variável e nessa variável guardar x valores quando definirmos aqui dentro. Portanto, tem que estar dentro deste scope. Nós para assignarmos valores a um array, basta irmos pelo índice, fazendo int array, posição 0, Ora, então, vamos ver como é que se declara um array multidimensional. Podemos chegar aqui e dizemos int array, o tamanho que ele vai ter, ele vai ocupar duas vezes o valor do inteiro em memória, e depois indicamos, assignamos perante a posição 0. Os arrays começam sempre para a posição 0, no C a posição 1 é a posição 0, ou seja, nós só podemos ir do 0 ao 1 porque estamos a dizer que tem dois valores. E assim assignamos ao tipo de variável array, int array, dois valores, na posição 0 e na posição 1. Existem também arrays multidimensionais, em que nós podemos dizer que no size 1, neste caso, é a coluna e no size 2 é a linha. Então, a declaração é igual ao de cima. Basta ir int array. Vamos dizer o tamanho. Vamos ter duas colunas com 3 linhas. Desculpa, não dá para pôr int array multi, e agarramos nisto e vamos dizer que na coluna 0, na linha 0, ele vai ter o valor 0. O valor 1. Pronto. Depois dizemos que na coluna 0, linha 1, vai ter valor 2. E
por último, dizemos que na coluna 1, linha 2, vai ter o valor 3. Depois, vetores. Vetores é uma forma de declarar arrays com gestão de memória mais otimizada, mas irei falar isso depois numa aula sobre vetores quando falar de C++. Constantes. Existem também as constantes, que são declarações que o compilador as guarda fixas, não sendo permitido alterá-las posteriormente. Ou seja, quando nós declararmos uma constante, esse valor que essa constante tiver irá manter durante a aplicação, o ciclo de vida da aplicação, desde o início até a aplicação morrer. Mas como é que nós podemos declarar este tipo de variável especial? Podemos usar o cardinal define, ou então declaramos com o const. Como é que a gente faz isso? Normalmente isto declara-se no início do módulo ou do fecheiro da aplicação. Vamos fazer aqui um define minha consta inteira 2 e vamos para um define minha const caracteres e olá. Reparem que eu não tenho ponto e vírgula, aqui não é necessário, no define, que é um pré-processador, não é preciso colocar ponto e vírgula. Ora, como é que nós vamos apresentar este valor ao utilizador? Usamos uma função do C que se chama printf, que é imprimir a função no ecrã, e vamos dizer que o valor inteiro há de ter um determinado valor. Podem pesquisar na internet sobre esta função do printf. Ele basicamente vai imprimir no ecrã a dizer valor inteiro e o valor que nós queremos, que estamos a dizer que o tipo de variável que a gente vai mandar para lá é um inteiro, que é a porcentagem D, que é para imprimir valores inteiros. Depois, aqui, vamos mandar const caracteres e vamos dizer que é uma string. E ele assim imprime no ecrã. Nós, ao definirmos desta forma com o define, o pré-processador irá verificar no nosso código-fonte e sempre que encontrar a diretiva _define irá substituir em cada ocorrência do identificador no código, substituir pelo valor definido. Ou seja, antes do compilador fazer o seu trabalho, o interpretador vai chegar aqui e vai fazer isto. Aqui vai pôr 2 e aqui vai pôr olá. É isto que depois o compilador vai apanhar. Esta não, estas linhas não vai aparecer e é isto que vai aparecer. A outra forma de fazer a declaração de uma constante é usando a sigla const. Da mesma forma, vamos aqui acima e fazemos const int, desculpa, int minha const inteira. Aqui dizemos que é igual a 2. Nós aqui estamos a definir a diferença entre o define e o const, é que nós aqui definimos o tipo de variável que estamos a declarar. E aqui vamos dizer que é um conjunto de caracteres que vai ter o tamanho de 4 caracteres para escrever a palavra olá. Convém estar dentro. Porque os caracteres, quando trabalhamos com strings para imprimir, depois ele terá que pôr mais um caractere à frente, que é o fim de linha, que é o /n.
E assim a gente já declarou as nossas constantes e já podemos trabalhar com as nossas constantes. Agora, o cast. Para que é que serve o cast? Cast é conversão de variáveis de um tipo para outro. O que é que ele faz? Ele faz a conversão de um tipo origem para um outro tipo de destino, mas nem todos os tipos de variáveis dão para converter. Exemplo, uma string, que é um conjunto de caracteres alfanuméricos, não dá para converter diretamente para um inteiro. Okay? Então, vamos ver aqui um exemplo em que seja possível fazer um cast. Vamos aqui e vamos dizer que temos o valor 1, tipo inteiro, vai ter um valor 10. O valor 2 vai ter um valor de 5. E vamos dizer que o float vai ter uma variável chamada resultado, que vai ser o valor 1 vezes o valor 2. Ele aqui vai dar warning porque ele sabe que valor 1 e valor 2 não é do mesmo tipo de float. Então, como é que nós fazemos isso? Fazemos um cast. Então o cast é nada mais nada menos do que fazer isto. Dentro do underscore, o tipo de variável, a fazer o cast e está feito. E ele, com o resultado, vai converter para um valor do tipo float. Macros. Macros, já tinha falado no vídeo anterior, por alto, são nada mais nada menos do que coisas, situações em que há um pré-processamento na linguagem. A macro mais usada na linguagem C e C++ é o underscore, é o cardinal include, que não é mais nada menos do que dizer ao compilador para incluir determinada livraria no projeto. Como é que é usado? Podemos ver as primeiras linhas do projeto. Repare, temos aqui include, std está a usar esta livraria. E nós podemos fazer isso. A outra forma de usar macros é usando o define, que já vimos anteriormente fazendo constantes, ou o undef. Como vimos anteriormente, desta forma podemos declarar as tais variáveis fixas, mas normalmente têm outras finalidades. Como é o caso, se tivermos um código-fonte que seja preciso ser executado em ambiente Windows e ambiente Unix Linux, teremos que decorrer este tipo de pré-processamento. E como é que nós fazemos esse tipo de pré-processamento? Imagine que nós queremos que a variável 1 e a variável 2 só em Windows é que apareça. Então, temos que chegar aqui e fazer cardinal if, espaço, pc. Desculpa, ifdef pc. E fazemos endif. Ou seja, onde reparar que ele ficou esbatido. Esta cor aqui ficou esbatida porque nós não definimos o tipo PC. Não fizemos uma declaração. Se nós chegarmos aqui, fazemos define PC, reparem que já ficou disponível. Ou seja, nós usando desta forma conseguimos compilar, fazer código para várias plataformas sem ter que fazer vários projetos. Existe uma função principal no C e C++, que é o main. Sem esta função, nenhuma aplicação feita em C ou C++ irá ser executada. Esta é a função principal da aplicação. E existem várias formas de declarar o main, como tem aqui, vem no PowerPoint, em que é do tipo int main, com void, sem void, e depois uns parâmetros que é o argc e o argv. O que é o argc e o argv? Argc é o número de argumentos que a aplicação recebe do sistema operativo. E o argv são esses argumentos. Reparem que ele tem
é um array, é um conjunto de arrays que de lá dentro tem quantos for o arco C. E nós vamos agora passar a fazer um exemplo usando o que é que aprendemos até agora. Vamos aqui ao projeto que a gente já tem aqui. Só vou pôr aqui uma linha em baixo, duas linhas em baixo, usando printf e a dizer: olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Este system é executar um processo ao sistema. Mandamos executar um processo ao sistema a dizer que queremos que ele faça uma pausa. Não sei o que ele está... Peço desculpa. Falta aqui declarar uma livraria que é o Windows. E assim, quando a nossa aplicação correr, o compilador vai processar isto tudo por aqui abaixo e quando chegar aqui, para. Porque se nós não puséssemos isto, a aplicação corria e depois voltava para aqui outra vez sem nós vermos o resultado. Agora, como é que nós podemos executar ou compilar o código? Convém, antes de executar, fazer uma compilação. Então, para fazer a compilação, há várias formas de fazer. Podemos chegar aqui ao pé do nosso projeto, fazemos o botão direito do rato e fazemos build. Ora, cá está um erro, que já existe uma variável deste tipo. Inteiro. Então estamos aqui, build, fazer build outra vez. Ele está-nos a dizer que este tipo de variável não está a ser usado em lado nenhum e que está aqui a ocupar espaço. Bom, então, mais uma vez, botão direito rato, build. E fez o build, criou o fecheirozinho com o executável. E agora, como é que podemos executar? Podemos vir aqui e vamos a esta pasta e executamos o fecheiro. Mas no Visual Studio podemos executar diretamente. Podemos vir aqui ao Local Windows Debugger, ao pé desta setinha verde, ou podemos ir aqui ao menu Debug e fazer Start Debugging ou Without Debugging. Se nós não quisermos fazer debug, fazemos Without Debugging, mas nós vamos fazer debug. Executamos. Esperar um bocadinho. E cá está. Reparem que está tudo encavalitado, tudo em cima, não se dá para perceber. Isto acontece porque nós, quando usamos o printf, convém sempre no fim ou no início do printf colocar a barra N. Que o barra N é o underline. É passar para a linha de baixo. Então, vamos fazer isso. Aqui. Vamos pôr aqui. Ok. Então, vamos executar. Podemos fazer F5 para executar. Ou ir ao menu Debug. E cá está. E já está separado por linhas. Vamos reparar que ali o olá tem um caractere estranho, um beta. Isto acontece porque o nosso língua usa caracteres acentuados. O A com acento, o C de cedilha. A língua inglesa não usa esse tipo de caracteres. Então nós temos que dizer ao C que vamos usar esse tipo de caracteres. Então, e como é que fazemos isso?
Chegamos aqui, vamos declarar então incluir essa livraria, fazemos include local.h e depois aqui no início da aplicação escrevemos set local, abre e fecha, ponto e vírgula, e fazemos lc underscore all, vírgula, depois aqui escrevemos Portuguese, Portugal. Isto convém de ser assim, escrito, porque se houver erros, ele vai assumir o que está por default. Gravamos. Vamos compilar. Build. Ok. Compilar com sucesso. Vamos executar. E cá está. O olá já aparece com os caracteres acentuados. E pronto, isto foi a aula, o vídeo. Falámos de variáveis, de constantes, de como é que elas se declaram. Este foi o exemplo que tivemos a ver agora. E obrigado por terem assistido a este vídeo da linguagem C e C++. Espero fazer mais uns vídeos posteriormente e até à próxima. E obrigado.